Oi, boa noite, pessoal. Vamos fazer a correção das atividades da aula 1 da N2, tá bom? Então, vinha na primeira questão pedindo para vocês transformarem de número decimal para frações. Então, como devemos proceder? Vocês vão repetir o número, tá? No caso, vocês escreveriam o 0,05 sobre, tá? Vejam aqui, a vírgula de todo número, ela está sempre aqui no final do número, por isso que ela não precisa aparecer. Quando ela sai daqui de trás e caminha casas, aí ela aparece. Então, se essa vírgula apareceu aqui, é porque ela caminhou, ó, uma casa. Se ela caminhou uma casa, nós colocamos 5 dividido por 10. Se a vírgula tivesse caminhado 2 casas, nós colocaríamos 100. A quantidade de casas que a vírgula anda, a gente vai colocar aqui, aumentar os zeros. Se for uma casa, 10. Se forem 2 casas, 100. Tá certo? Vamos ver aqui o exemplo B. 2,56. Transformando isso em fração. Eu escrevo o número sem a vírgula. Vejam, ficou 256 sobre... fração, o tracinho da fração. Vejam que a vírgula caminhou quantas casas? 1, 2. Então, se foram 2 casas, vai ficar 256 dividido por 100. Se vocês dividirem 256 por 100, vocês vão obter novamente 2,56, tá certo? Mesma coisa para a letra C. Tem 6,56,2. Aqui eu fiz errado, tá? Não tem essa vírgula não, tá bom? Fica 562 dividido por 10. Por que dividido por 10? Porque a vírgula caminhou uma casa, tá certo? Então apaguem essa vírgula aqui que eu copiei, mas não tem, tá? Desculpa que eu tô sem corretor aqui. 7,08. Como é que eu vou escrever isso aqui? Você aqui, o zero, aqui em cima nós tiramos o zero porque o zero estava à esquerda. O zero à esquerda não influencia, mas aqui vocês não podem retirá-lo, tá certo? Então vai ficar 708, ou seja, escrevo o número sem a vírgula, dividido por quanto? Olha quantas casas a vírgula caminhou. 1, 2. Então, se foram 2 casas, 100. Se fossem 3 casas, 1000, tá certo? Aqui é a mesma coisa. 1,04. Fica 104 dividido por 100. Por quê? Porque a vírgula caminhou 2 casas. 1, 2. Tá ok? Então, essa era a primeira questão. Na segunda questão, nós tínhamos 3 valores. Menos 1, 8,30 e meio, né? E ele queria que justificasse porque todos esses números são números racionais. A definição de número racional, o que é? Ele diz o seguinte: qualquer número que eu possa colocá-lo em forma de fração vai ser um número racional. Ou seja, esse menos 1, eu posso escrever uma fração que tenha como resultado menos 1, ou seja, vai ser quanto? Se eu colocar, por exemplo, aqui, menos 5 dividido para 5. Menos 5 dividido para 5, 5 dividido para 5 dá 1. Menos vezes mais dá menos, ou seja, o resultado dessa divisão dá menos 1, tá certo? Aqui, 8,30. Transformando isso aqui em fração, como nós fizemos aqui em cima, copiamos o número sem a vírgula e contamos quantas casas a vírgula andou. 1, 2, então vai ser sobre 100, tá certo? E aqui meio já está na forma de fração. Então vejam, esses 3 números aqui, ó, o menos 1, o 8,30, nós conseguimos escrevê-los em forma de fração. Esse número aqui já está em forma de fração, tá certo? Então, essa é a definição. Qualquer número que você tenha, que você consiga colocá-lo em forma de fração, vai ser um número, o quê? Vai ser um número racional, tá certo? Com aqueles detalhes, né? Lembrando que B tem que ser diferente de 0, tá certo? E
tem que ser um número inteiro, tá bom? No denominador, tá certo? Na terceira questão, ele tinha 3 exemplos que ele dava lá e pedia para vocês pegarem esses números e transformarem em forma de fração irredutível. O que que significa? Significa que você vai transformar esse número em fração, né? Então, 2,5 vai ficar 25 sobre 100, como nós já vimos lá no primeiro exercício. Então, quando ele pede forma irredutível, nós temos que simplificar. O que que é simplificar? É tornar tanto o numerador quanto o denominador números mais simples, tá certo? E como é que eu consigo fazer isso? Dividindo o numerador e o denominador por um mesmo valor. Quando a gente faz isso, o valor não altera. Se vocês pegarem 25 sobre 100 e fizerem na calculadora, o resultado vai dar meio. Se vocês pegarem 1 sobre 2 e dividirem na calculadora, o resultado dá meio. Então, com isso, a gente confirma que quando eu faço esse processo de dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, esse valor não se altera. Eu só consigo reescrevê-lo de uma maneira mais simples. Por isso que nós chamamos de simplificação, tá certo? Essa outra questão aqui é 55, né, inteiros e 25 centésimos. Então, transformando em número fracionário, vocês reescreve sem a vírgula e no denominador vai ficar uma potência de base 10. O que é potência de base 10? É 10, 100, 1000, são números, né, seguido de 1 com zeros. Então, aqui a gente, mais uma vez, ó, a vírgula andou 1, 2 casas. Então, ficou 5.525 sobre 100. Aí, ele pede para eu transformar essa fração em uma fração mais simples, ou seja, de forma irredutível, né? Eu tenho que simplificar até não dar mais para mexer, tá certo? Vejam aqui. Dividindo por 25 e por 25, vai dar 221 e 4. Quando eu chego aqui, já é a forma irredutível. Por quê? Porque não tem nenhum número que divida ao mesmo tempo o 221 e o 4, tá? Que dê a conta exata. Aqui da mesma forma. Por que que é irredutível? Porque 1 só é divisível por 1, 2 só é divisível por 2. Então, eu não posso dividir aqui em cima por um número e aqui embaixo por outro. Tem que ser o denominador e o numerador, né? O numerador e o denominador por um mesmo valor, como a gente fez aqui, ó. Tá certo? Então, quando chegou nesse ponto, a gente diz que a fração é irredutível. E aqui já está pronta, não tem mais o que fazer, tá bom?